Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o quarto ciclo sistêmico do capitalismo, lembrando que essa série de vídeos é baseada neste livro aqui, O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi, que é uma edição da Contraponto e da Unesp. Um livro muito interessante e muito importante também porque ele explica sobre essa questão das hegemonias que foram se passando no capitalismo e é um clássico. Então, aqui o quarto ciclo sistêmico do capitalismo, a gente vai falar sobre o papel dos Estados Unidos e vai ser complementar, pessoal, um vídeo que nós temos aqui que se chama A Era de Ouro do Capitalismo, né? Além de ser complementar também essa série de vídeos que a gente vem fazendo. Esse vídeo que eu mencionei antes aí, A Era de Ouro do Capitalismo, é um vídeo que o pessoal tem acessado aqui no canal e as explicações deste vídeo agora que eu vou gravar fazem muita complementação com aquilo que está sendo dito naquele outro vídeo, né? Então vai ser bastante importante esse vídeo aqui para entender essa mudança a partir dos anos 70, né? Que afeta até hoje o sistema em que a gente vive. Como a gente já falou aqui, pessoal, é a hegemonia americana, né? Então essa hegemonia americana acabou sucedendo a hegemonia inglesa, que por sua vez tinha sucedido a hegemonia holandesa, e antes dela tinha acontecido a hegemonia genovesa, né? Então essa é a sequência. Então a hegemonia americana, ela é a quarta, aqui 2022, a gente ainda está sob a hegemonia americana. Então a gente vai falar dos detalhes aí de como aconteceu esse quarto ciclo, né? O modelo americano vai ser baseado na questão de corporações que vão se aproveitar da grande capacidade produtiva interna do país, né? Ou seja, os Estados Unidos são países de dimensões continentais e, diferentemente da Alemanha, né, que também teve esse modelo de corporações, os Estados Unidos têm uma maior capacidade interna, né? Então, o que aconteceu foi que lá no fim do século XIX, a Alemanha representou um desafio para a Inglaterra, mas um desafio que foi superado pela Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, ela tinha um modelo de economia baseado no mundo, né? Então isso é uma coisa interessante aí que o Giovanni Arrighi diz, que a Inglaterra, no seu ciclo sistêmico, ela tinha uma complementaridade com o mundo inteiro. Então ela fez bastante exploração na Ásia, ela se aproveitava do comércio que ela tinha, que era muito superior com a América Latina, mas principalmente lá com a exploração na Ásia, principalmente com a Índia, a Inglaterra tinha essa complementaridade, né? E fora que a Inglaterra tinha colônias já na África, né? Então o que acontece? A Inglaterra depende dessa complementaridade para manter seu sistema funcionando, seu ciclo sistêmico, né? Então, aquilo que ele vai chamar de extroversão vai ser diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles não vão ter essa extroversão, né? Os Estados Unidos eles vão desenvolver sua capacidade interna e dentro do seu país ele vai desenvolver a capacidade dessas corporações. Então vai ter essa união de várias etapas no ciclo de produção dentro dos próprios Estados Unidos, né? Foi uma coisa que a Alemanha tentou fazer, mas pela sua falta ali de território e também por capacidade até mesmo de braços para fazer isso, né? A população da Alemanha é menor do que a dos Estados Unidos, você vai ter uma vantagem para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão representar aí essa mudança desse ciclo sistêmico, né? Então a Inglaterra não vai conseguir combater essa ascensão americana. Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passa a dever para os Estados Unidos, vem a crise de 29, a Inglaterra ela rompe o padrão ouro, os Estados Unidos logo em seguida também, né? A Inglaterra rompeu em 31, os Estados Unidos em 33. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, pessoal, na Segunda Guerra Mundial a preponderância americana vai ser clara, né? E aí depois da guerra, o que vai acontecer é que os Estados Unidos eles precisavam desenhar sua política, né? E vai surgir a Guerra Fria, né? Vai tomar bastante força aí com Harry Truman e dessa forma então, os Estados Unidos vão começar a desenhar esse domínio sistêmico. Uma das primeiras coisas que o Giovanni Arrighi vai colocar é que os Estados Unidos eles vão, de certa forma, tirar o controle das finanças do mercado financeiro. Então, o que acontece? As finanças elas estavam muito centralizadas em Nova York. Antes de Nova York era Londres. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? O governo vai ter aí como base Washington para desenhar os planos sobre as finanças, né? Um controle sobre isso. Então fazia parte dos planos do Roosevelt, pessoal, estender o New Deal pelo mundo, né? Então o New Deal, que tinha começado nos Estados Unidos nos anos 30, que foi aquilo que ele usou para combater a crise de 29, ele queria estender para o mundo, porque ele acreditava que se o mundo estivesse ali protegido, né, os estados do mundo inteiro agindo aí em conjunto, você teria a eliminação da pobreza, você teria um controle sobre o sistema e não deixar esse sistema cair nas mãos dos socialistas, né? Porque o Roosevelt temia isso, né? Acontecer aí que quando Trump assume o poder, ele vai ter ambições menores. Ele não vai pensar que precisaria ajudar esse mundo subdesenvolvido a superar a pobreza, para assim
então combater a ascensão do socialismo, né? O pensamento dele vai ser mais pragmático, no sentido de manter o controle nas mãos de Washington, né? E isso vai marcar a diferença em relação ao capitalismo britânico, né? Porque o capitalismo britânico tinha aquela extroversão, ou seja, dependia da complementaridade do mundo. Os Estados Unidos não, ele vai criar todo um sistema interno e depois vai espalhar suas empresas pelo mundo, mas não usar o mundo como complementaridade, né? Eram as próprias empresas americanas, essa é a questão. Então, pessoal, aqui é muito interessante que ele coloque esse conflito aí entre Washington e Nova York, porque Washington representava esse comando sobre a economia e Nova York não. Nova York tinha ali o capital financeiro, né? Os representantes desse capitalismo financeiro que não queriam esse controle, tanto que o Giovanni Arrighi deixa bem claro que eles não vão a Bretton Woods em 44, né? Eles não têm representação ali. E aí eles vão começar a encontrar, tentar procurar alguma forma de escapar desse controle. Mais para frente o Giovanni Arrighi vai dizer que vai ser Londres, né? Porque o sistema financeiro na parte principal vai descobrir que pode atuar em Londres, depois a gente vai falar disso. Aí, pessoal, o governo do Harry Truman precisava de uma justificativa para desencadear toda a produção americana baseada na área militar, né? Isso ia envolver toda a indústria de base, todo o sistema ia girar em torno disso. Mas ele precisava da justificativa, e qual vai ser? A Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai ser o grande motor aí para que convença o Congresso naquela época, que era muito conservador em relação aos gastos, a despender aí dinheiro na área militar. E aí isso ia movimentar o sistema. Então o combate ao comunismo, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, era o grande mote aí para que você tivesse os gastos militares. Então isso vai ser bem sucedido porque logo em 1950 houve um motivo, que foi a Guerra das Coreias, né? Então o que você tem é a ação aí que vai se basear nessa guerra, e aí isso vai servir de justificativa e permanente, né? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos sempre vão encontrar algum motivo para continuar gastando, né, e movimentando sua indústria. Só a reconstrução da Europa foi um ponto importante porque ela foi feita aí com base no Plano Marshall, né, esse pacote de ajuda de bilhões de dólares que foi feito na época, né, para ajudar a Europa, junto com a presença das empresas americanas, né? Então isso foi bastante importante nessas medidas aí que os Estados Unidos estavam tomando. Só isso se complementou com a presença dos grandes conglomerados, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, né? Então, essas medidas todas, elas foram as ações que marcaram esse ciclo sistêmico, né? Mas, pessoal, isso ia ter consequências, né? A gente vai ver por quê. Então, pessoal, no raciocínio do Giovanni Arrighi, você sempre tem crises sinalizadoras antes das crises terminais. Então, aqui, esses elementos que a gente vai colocar agora tem a ver com essa crise sinalizadora, ou seja, não é a crise final, mas ela aponta para os elementos que podem levar à crise terminal. Primeira coisa, pessoal, é que quando essas empresas americanas foram para a Europa e começaram a exercer aí muita pressão sobre a produção e o comércio, isso fez com que esse capital circulante começasse a procurar outras formas, né, de acumulação. É como se os Estados Unidos fossem vítimas do próprio sucesso, ou seja, as empresas elas foram para fora, dominaram o mercado e agora elas competiam entre si. Tanto as empresas fora quanto dentro dos Estados Unidos competiam no domínio desse sistema. Com isso exerceu uma pressão sobre os preços, porque os preços eles iam caindo e os lucros eles foram ficando cada vez mais decrescentes, ou seja, eles foram caindo também. Então, dessa forma, pessoal, a gente vai ter aí um grande problema para que os americanos resolvessem. Outra coisa, pessoal, foram os eurodólares, porque os eurodólares eles foram um símbolo dessa época, no sentido de que como o dólar ele precisava ser então aquela moeda que ia dar todo o padrão para o mundo, né? O padrão ouro-dólar era o que vigia. Você tinha aí uma onça de ouro valendo 35 dólares, né? E aí muita gente usava dólar, né? Na Europa principalmente. Então o que acontece é que essa presença do dólar era massiva. E aí o que vai acontecer é que teve um momento que não havia mais um controle, né, sobre essa paridade. Então, essa presença massiva aí dos eurodólares é um dos componentes dessa crise sinalizadora, ou seja, os Estados Unidos não tinham mais controle sobre aquilo que a gente chama de liquidez, ou seja, a presença ali do dinheiro, né? E isso vai marcar também outro problema para ser resolvido. E aí ele vai falar também, pessoal, que as transações puramente monetárias cresceram demais. Ou seja, o que são essas transações puramente monetárias? É quando você tem ali a especulação apenas com dinheiro, né? Apenas a questão das divisas, do dinheiro que estava sendo mexida. Pessoal, aí o que ele vai falar, que ele vai fazer um comparativo. Então, o comércio mundial em 79, ele era de 1,5 trilhão de dólares, né? Lá em 79 já tinha acontecido muita coisa, né? Nos anos 70,
Então, por exemplo, em 73 nós tivemos a primeira crise do petróleo, em 79 também. Lá em 71 já tinha acontecido o Nixon Shock, que foi a ideia de que os Estados Unidos não iam mais seguir aquela paridade do padrão ouro-dólar, ou seja, uma onça de ouro não ia mais valer 35 dólares, até porque já tinha muito mais dólares do que 35 dólares no mercado já no fim dos anos 60, início dos 70. Então, isso é para a gente contextualizar. Então, pessoal, em 79, 1,5 trilhão de dólares era o valor do comércio mundial. Esse valor passou a ser, pessoal, 1 trilhão e 800 bilhões no ano de 84. Então, foi um crescimento de 20%. Agora a gente vai comparar isso com o crescimento das finanças da época, né? Ou seja, o comércio puro de divisas, né? De dinheiro. Então, em 79, a gente vê aí 17 trilhões e meio de dólares, né? Então, muito maior do que o comércio mundial, né? O comércio de produtos físicos, né? Mercadorias. Então, você vê aí que divisas, elas representam muito mais. Mas aí a gente vai ver como é que ficou isso em 84. Passou para 35 trilhões de dólares, pessoal. Ou seja, 20 vezes maior, quase, do que o valor do comércio mundial no mesmo ano. Então, tá lá, 1 trilhão e 800 bilhões para o comércio mundial em 84, 35 trilhões para o comércio de dinheiro puro, ou seja, divisas, né, pessoal? Então, isso mostrava como que esse mercado foi crescendo demais, esse mercado só de dinheiro, né? Então, essa era uma questão para ser resolvida. Então, o que acontece é que o sistema foi mudando muito por causa desse crescimento exponencial desse comércio de dinheiro, né? Então, não havia mais como segurar aquele padrão que havia desde Bretton Woods, ou seja, que você teria as amarras aí para que tudo funcionasse redondo, né? Porque o mercado por si só procurou uma saída. Então, o Giovanni Aridi vai dizer que isso foi Londres, né? Os Estados Unidos você não tinha essa possibilidade desse comércio livre de dinheiro por causa das amarras, né, que o Washington estava fazendo. O mercado procurou Londres, né? Então, você tem o quê? Um drible do sistema, né? Tem até uma passagem aqui no livro que ele vai dizer que quando você tenta regular o sistema, o que vai acontecer é que esse sistema ele vai encontrar formas de sair dessa regulação. Porém, o que vai acontecer é que toda vez que esse sistema tenta se desregular, as organizações que tentam regulá-lo também vão tentar se fortalecer. Então, é uma relação que sempre vai ter uma reação, né? Então, a gente tem essa situação, pessoal. Então, esse era o crescimento enorme aí que havia das divisas na época. E aí, pessoal, até grifei aqui, né, a passagem do comércio e da indústria para as finanças, porque foi exatamente o mesmo caminho que aconteceu nos outros ciclos, né? Ou seja, você teve lá em Gênova, Holanda e Inglaterra a mesma situação. Então, primeiro você desenvolve a produção da indústria e do comércio. Quando aqueles que detêm esse capital percebem que os lucros começam a ser decrescentes, eles vão para onde remunera melhor, né? Ou seja, para onde você vai ter lucros maiores. E isso vai ser nas finanças. Então, os Estados Unidos acabaram seguindo o mesmo padrão, pessoal. Então, é interessante esse raciocínio de Giovanni Aridi, porque ele mostra esse caminho, que aí já estava presente entre os anos 70 e 80. Só aí teve lá, a partir do fim dos anos 70, início dos 80, a atuação do presidente da Reserva Federal, ou seja, o Federal Reserve, que foi o Paul Volcker, que para provocar uma volta desse capital circulante para os próprios Estados Unidos, estabeleceu uma elevação da taxa de juros que chegou a 20% em 1981. Okay? Então, isso foi violento, porque se a gente for comparar com hoje, a taxa de juros americana é de 1,75. Então a diferença é absurda, né? Toda vez que os Estados Unidos exercem um aumento da sua taxa de juros, isso significa que eles estão chamando os capitais para ir para lá, comprar títulos da sua dívida pública. Quando ele provocou esse aumento da taxa de juros para 20%, ele chamou de volta todo esse capital que estava circulando pelo mundo, inclusive nos lugares que eles chamam de offshore, ou seja, lugares onde você tem cobranças irrisórias de taxas, né? Ou às vezes até inexistentes, né? São chamados paraísos fiscais. Então, esses capitais voltam para os Estados Unidos. O que vai acontecer é que os países do terceiro mundo, que conseguiam pegar empréstimos aí muito facilmente nas décadas aí de 50, 60 e 70, vão sofrer, porque não conseguem mais pegar esses empréstimos, que ainda vão ganhar aí um problema que é pagar suas dívidas externas, né? Então, o caso clássico é o do México, que em 82 não conseguia mais pegar empréstimos e nem pagar sua dívida externa. Isso acabou reverberando também no Brasil e nos demais países da América Latina. Então foi a crise da dívida, né, que gerou aqui para o Brasil a década perdida, né? Porque se a gente pegar nos anos 80 aqui no Brasil,
o Brasil não conseguia saldar sua dívida externa e aí precisava gerar, né, divisas, gerar dinheiro a partir do seu próprio governo, e isso gerou o problema da inflação, né, da hiperinflação, porque a produção nossa aqui não aumentava, né, aumentava a circulação de dinheiro para pagar essa dívida, e o que acontecia aqui internamente é que os preços acabavam aumentando demais, né, então a gente tinha inflação aí incontrolável, né, que foi a hiperinflação. Então, pessoal, a gente tem essa situação toda gerada a partir desse choque de juros aí do Paul Volcker nos anos 80. Tá? Então, isso gerou uma crise aí para o terceiro mundo. Isso aqui é mencionado pelo Giovanni Arrighi também. Então, o que gerou, né, com essa situação aí do capital circulante voltando aos Estados Unidos, como eu coloquei aí, os países do terceiro mundo sofrendo com as dívidas externas, é um distanciamento muito grande entre aquilo que você tinha nos Estados Unidos e aquilo que você tem no terceiro mundo. Por quê? No caso dos Estados Unidos, né, a inflação tinha baixado, porque esse era um dos objetivos do Paul Volcker com esse choque de juros, e a questão da elite financeira viver ali numa situação muito interessante, né, porque nos próprios Estados Unidos ela encontrava, né, toda a realidade ali para poder investir e ficar ali numa situação estável, né? Enquanto isso, no terceiro mundo, os países sofriam com esse ambiente, né, de hiperinflação, né, de dívida externa galopante. Então, toda essa situação aí era muito contrastante, né? E aí, o pessoal, que nós temos nessa situação também é que a classe média americana, por sua vez, não vai gostar muito dessa situação. Por quê? Ela começa a perceber que ela não tinha mais o mesmo padrão de antes, né, dos anos 50, 60, as coisas estavam mais difíceis, né? Então, desde o choque do petróleo dos anos 70 também, ela vê que é muito difícil, né, manter aquele mesmo padrão de antes, apesar de que nos anos 70 mesmo e nos anos 80, os Estados Unidos acabaram tomando algumas medidas para que o petróleo dentro do país caísse de preço, principalmente nos anos 80, né? Mas, por outro lado, também se viu um crescimento muito grande da dívida pública americana, né? Então, quando a gente pega ali nos anos 70, a dívida ela girava em torno de $1 trilhão mais ou menos. No fim dos anos 80, ela já tinha passado por volta de 4 trilhões para esse valor, 4 trilhões de dólares. Então, foi uma coisa também que cresceu muito aí nesse momento. Então, esses são os elementos, pessoal, do quarto ciclo sistêmico. Então, como vocês puderam ver aqui, então você tem todo o desenho do sistema a partir do pós-guerra, e aí as empresas americanas elas deslancham, porém os Estados Unidos são vítimas do próprio sucesso, porque todo esse crescimento gerou o problema das finanças, né, que foram se espalhando pelo mundo, encontraram Londres, e depois acabou tendo aí o governo americano que chamar de volta essas divisas, né? Mas aí com todas essas consequências para o terceiro mundo. Mas o que importa entender aqui, pessoal, é que o raciocínio do Giovanni Arrighi é que a produção e o comércio, quando elas começam a se tornar menos interessantes na questão dos lucros, então as finanças começam a ganhar espaço, né? Então, esse é o raciocínio dele. Então, isso começa a acontecer principalmente nos anos 70, e aí nos anos 80 a situação já está dada, né? E aí os Estados Unidos ainda de quebra conseguem chamar essas finanças para o seu país de volta. Então, você tem aí a ideia que ele vai colocar aí que os Estados Unidos começam a se preocupar com ter uma moeda forte de novo, né, porque essa atração dos capitais vai fazer o dólar se valorizar de novo, e isso vai fazer então, pessoal, com que isso seja uma preocupação muito característica de fim de ciclos de sistema, né? Ou seja, ele vai dizer que toda vez que você tem essa preocupação excessiva com o rumo das finanças, é uma característica que pode significar uma crise que pode ser terminal, né? Mas é isso ele vai discutir mais no epílogo. Então a gente vai voltar mais para frente falando sobre esse epílogo. O que ele vai dizer, né? Os Estados Unidos podem ser considerados então um país em crise terminal, né? O ciclo sistêmico americano está em crise terminal. Então a gente vai ver aí no próximo vídeo dessa série aqui, pessoal. É isso que a gente tinha para falar, pessoal. Obrigado e até a próxima.